paz do Senhor, amados. Então, culto jovem, graças a Deus por isso, né? E no meio de toda essa pandemia, nós vamos continuando, né, com os nossos cultos, graças a Deus, usando essa ferramenta, né, que é a live, porque não podemos deixar de glorificar a Deus, né? Seja onde for, a nossa casa, a nossa igreja, né? A nossa igreja é a nossa casa e a nossa casa é uma casa de oração. Então, eu peço que neste momento você crie um espaço aí de adoração na sua casa, né? Que possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E hoje é uma noite especial, né? Uma noite diferenciada, porque amanhã é Dia dos Pais. Glória a Deus por isso, né? Dia especial, né? Não é isso, é só o começo, né, de uma grande obra que Deus tem, e a gente não podemos ficar parados, né, jovens? Estou muito feliz. Então, compartilhe, né? Hoje, uma noite especial. Eu vou trazer um convidado especial hoje, ao vivo, tá, pessoal? Vai nos perdoando aí se acontecer alguma coisa, porque ao vivo tudo pode acontecer, né? Mas eu tenho uma pessoa especial que vai estar tendo um bate-papo conosco hoje, ao vivo, e eu estou muito feliz, porque Deus, ele tem nos abençoar. Está orando a Deus por este momento. Vamos orar a Ele e que Ele possa se fazer presente nessa live especial. Tá bom, amados? Vamos estar orando, curva sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma live, ó Deus, na sua presença. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, ó Deus, na nossa vida. Obrigado pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos amigos, ó Deus. Obrigado por termos essa oportunidade de estarmos em comunhão, ó Deus, junto aos nossos irmãos. E que Deus possa abençoar cada um que está presente conosco nessa live. No poder do nome de Jesus. Amém e amém. O nosso alvo sempre tem que ser Cristo. Independente da situação, independente da dificuldade, você tem que ter o alvo, e o alvo tem que ser Cristo. Porque se não ser Cristo, a gente acaba desanimando, a gente acaba ficando mais triste ainda. E com Deus, a gente é alegre, contente, feliz. Amém? Que Deus aqui nos dá a força. Glória a Deus por isso. Eu queria ler um versículo para com os irmãos, a palavra do Senhor, né? Rapidinho, lá em Salmos, capítulo, deixa eu achar aqui, certinho, você que está na sua Bíblia, na sua casa aí, pode abrir no celular também, não tem problema, tá bom? Salmos 20, amados, tinha anotado aqui na nossa Bíblia, Salmos, capítulo 20, versículo 1, vamos seguir aqui na Bíblia. Coloca aí na sua Bíblia, aí na sua casa. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor te responda no tempo da angústia. Somente aí. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. Salmos 20, versículo 1. Tá bem? Como de costume, eu sempre falo sobre Salmos no início da nossa live. E esse versículo aqui, eu estava meditando nele, porque nós estamos, de certa forma, sim, passando por momentos de angústia. Pessoas nós estamos perdendo, familiares nós estamos perdendo, e isso sim tem deixado a gente angustiado, triste, para baixo, desanimado, né? Por mais que você não perdeu um familiar ou algum amigo, mas a gente, no nosso Brasil, no nosso mundo, estamos perdendo sim pessoas, e que tem nos deixado desanimado, né? Angustiado. Mas a palavra do Senhor diz que Ele vem nos moldar nesses tempos de angústia, vem nos capacitar, vem nos dar alegria nesse momento, vem nos dar conforto, consolo, igual o Espírito Santo dá para nós, que não é fácil, irmãos, não é fácil. Mas a única pessoa, Jesus, ele disse assim, que ele deixaria o Espírito Santo.
E o Espírito Santo, ele tem esse poder de nos consolar nos tempos de angústia, nos tempos de dificuldade, nos tempos de dor. Então, fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Desde já, sem demora, eu quero aqui chamar o nosso convidado especial de hoje, né? Deixa eu já colocar ele aqui na tela. Nada mais, nada menos do que uma pessoa muito especial, principalmente para mim, que é o meu pai, né? Amanhã é Dia dos Pais e o meu pai estará conosco nessa live, conversando conosco aí ao vivo para vocês um pouquinho mais aí da nossa história. Deixa eu já colocar ele aqui. Opa! Aí, seu Ribeiro. Boa Tamo noite, juntos filho. ao vivo. Como é que tá, filho? Tudo bem? Tudo bom, pai? Eu estou ótimo. Agora estou melhor, participando aí com vocês. Que bênção! Deixa eu apresentar o senhor aí para a galera, então, que está conosco, nos assistindo aí, né, nas redes sociais. Para quem não conhece, esse, como eu sempre falo, meu velho, né? Meu pai, né, ele não é velho, ele é novo. Diógenes Meu pai, Ribeiro, né? né? Diógenes Ribeiro, né? Tá aí o nome dele aí embaixo aí. E o pessoal conhece ele como Seu Ribeiro, né? O famoso Seu Ribeiro. E é com Sim, muita honra, né, que o senhor está aí conosco nessa live. Dá um salve aí para a galera, né? eu agradeço, viu, Daniel e filho. Assim, eu tenho... É uma honra estar, assim, na sua live, sabe? Eu agradeço por essa homenagem, que para mim é importante, né? Como pai, amanhã é Dia dos Pais, então isso representa a minha, a minha satisfação, a minha gratidão e, assim, como você disse anteriormente, tudo na gratidão de Deus, do nosso Senhor e perante a palavra, isso é muito confortável para a família, né? Então, já Amém. que e eu tenho 3 filhos maravilhosos, então eu não podia deixar aqui de citar 1, 2 e 3. Isso é uma É isso aí. estação, né? Isso é uma estação. Passa de uma estação para outra e o amor continua. Não é verdade, Daniel? Né, filho? É Isso verdade, é pai. É gratidão. isso mesmo. E para quem não sabe, né? Deixa eu só arrumar minha câmera aqui. Eu sou o filho do meio, né? Eu sou do meio. E a gente estamos em três, né? Igual o senhor falou. Tem o mais velho, né? Que é o Adriel Ribeiro. Tem o mais Sim, novo, que é o Militão Ribeiro. E eu sou o do meio, né? Eu sou do meio. O Mil é o caçula, né? O Militão veio depois de mim. exatamente. E graças a Deus, a gente tem seguido aí os caminhos do Senhor, graças, nada mais, nada menos, pela nossa família, né? Graças Pelos a Deus. nossos pais, pela nossa mãe, né? Que nos guiou para esse caminho. E amanhã é Dia dos Pais, né, galera? Não tem coisa melhor do que a gente estar aqui, né, com essa live para vocês de jovens, né? E eu tô aqui com meu pai ao vivo, né? Para a gente estar batendo esse papo aí diferente, essa live diferente. E eu separei, viu, pai? Algumas coisinhas aqui, se você puder responder para nós. Sim. E que a live é assim, é isso aqui, é ao vivo, é É ao espontâneo, né? vivo, né, filho? Eu só É só coisa aceitei boa. eu só aceitei porque era você e assim de coração. E amanhã é Dia dos Pais. Eu sou meio tímido, entendeu? Para aparecer, mas pode perguntar se eu souber responder, né, Daniel? Pois é. Bom, eu não vou perguntar a idade, que eu sei que você não vai responder. Então, pode Não. ficar tranquilo, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Primeira pergunta que eu quero deixar aí para o meu pai, para que todos os jovens que estão ao vivo conosco aí, é como, né? Vou colocar aqui. Peraí, saiu. Como é ser um pai? Essa é a primeira pergunta. Como é ser um pai? Se puder responder É, para nós. é uma ótima pergunta, porque a partir do momento que nós nascemos de sexo masculino, então nós temos aí uma preferência de, de comunhão, né, com o sexo feminino, para começar, né?
Então, coisa mais bonita do mundo já veio do casamento. Então, tudo aquilo que é apregoado no casamento, tudo que é atestado no casamento, certificado, né? Vem os Sim. filhos. Depois, vem os filhos. E esse filho é realmente a planta referente àquele atestado. Então, a planta que nasce, que a gente vai regando, né? Do dia a dia, vai regando, que vai formando um núcleo lindo, que vai nascer uma planta, uma flor, que são vocês, que são o filho número 1, filho número 2 e filho número 3, maravilhosos, que eu tenho de orgulho de coração. Isso é a Beleza. gratidão. Isso é a gratidão de um pai. Beleza, Daniel? Beleza. Respondi. Muito bem Dentro respondida aí a da sua glória. pergunta. Isso aí. E a gente sabe que tem pessoas que já perderam o pai, né? Assim como o senhor também já perdeu um pai. O senhor sabe como é ser um pai, né? O senhor tem 3 Sim. filhos aí, e você também já foi um filho e já teve um pai, né? E qual esse sentimento aí que você tem hoje, essa gratidão, igual você fala, para com seu pai, né? No caso, o meu avô, né? Que falecido, Militão Ribeiro, Sim. eu tenho poucas lembranças dele, mas eu creio que você é bem grato ao seu pai. Código, é um momento muito especial, esse Dia dos Pais, porque todo mundo tem um pai, né? E todo mundo é grato ao pai, a mãe e o pai, né? Mas o pai, ele é um companheiro, ele é um amigo. Eu tenho exemplo por causa do meu pai. Quando meu pai se foi, eu pensei assim, perdi, não tenho amigo mais, não tenho amigo, sabe? Então aí você vê o tamanho de uma amizade, de uma aproximação de um pai para com o filho. Mas a vida continua, né? E o pai é um esteio primordial dentro de uma comunhão familiar. Independente de relacionamento, está certo ou não está, mas a comunhão, aquela convivência com o pai, que muitas vezes... Eu tenho exemplo por mim, Daniel. Eu aprendi muita coisa com o meu pai com relação à honestidade, os valores individuais, os valores morais, você entendeu? Certo. Então, isso são coisas que a gente vai passando para os filhos e isso aí traz frutos que a gente fica com gratidão, como eu tenho gratidão com meus filhos por causa dessa que eu já assim estou cultivando, sabe? Porque vocês já estão, eu tenho 3 filhos casados, estão todos casados, então a gente vai cultivando isso. Então isso de pai para filho. Então esse contexto, essa história de um pai que ele sempre quer o bom e melhor para o filho, sabe? Mesmo que ele não pode dar, mas se ele transmite aqueles valores individuais, valores de respeito, valores morais, valores da vida, o qual ele tem que respeitar o seu limite, até onde que você deve ir, respeitar o limite para com outras pessoas. Então, esse contexto é o mais importante que eu deixo aqui enfatizado, tá? Então, vale pontuar esse contexto aí. Tá Certo, certo? beleza. Não, muito bem colocado. Os valores Não, morais. Os valores morais. os valores, né? Tudo que se aprendeu. Hoje, graças a Deus, a gente é grato. Eu também sou grato, né? Por isso. E tenho muita felicidade, ainda mais porque o senhor está vivo. Então, aproveitando, abrir um parênteses agora aqui.
você jovem que tem seu pai ainda, né, presente, né, contigo, esse é o momento que você tem com ele de aprender a absorver cada detalhezinho, porque tudo é aprendizado, né? Deixar esse recado para o pessoal aí. Então, Sim. vamos seguir. Eu coloquei aqui uma próxima pergunta, né? Qual a dificuldade de ser um pai, né? Qual é a dificuldade de ser um pai? Daniel, essa pergunta é uma pergunta assim que não é tão difícil de responder, tá? Porque a dificuldade de ser um pai hoje em dia, né? Hoje em dia, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, ela tem certa preocupação, sim, uma dificuldade, sim, dos pais, né? Eu assim tive sorte, né, que todos vocês foram assim acompanhados, indo para a igreja, aprendendo a Instruídos, né? palavra. Oi? Então, Instruídos, né? instruído, exatamente. Isso aí é muito valoroso, viu, Daniel, meu filho? Por quê? Porque a preocupação hoje é exatamente isso, a dificuldade de ser um pai responsável, porque a grande diferença é aquele pai que não é responsável, sabe? Agora, aquele pai que é responsável, ele procura, sim, resolver o problema lá da família, quando os filhos são pequenos, mostrar o caminho certo. Certo? Mas tem muito pai, eu vejo exemplo de hoje, muitas vezes até não tem tanta culpa, né? Muitas vezes trabalha, não tem tempo para os filhos. Mas a responsabilidade é muito grande. É muito grande, Daniel. Verdade. Hoje em dia é muito grande e nós temos que isso aí vencer junto com o grupo familiar, cada vez mais tentar, assim, discutir, dialogar. Isso, sim, tá? Isso, sim, vale a pena. Porque a responsabilidade é grande. Hoje em dia, né, na vida que a gente, no cotidiano de hoje, né? Muito difícil. Eu falo isso porque hoje em dia realmente é difícil mesmo você criar, né, um filho no mundo de hoje, né? Não é fácil, porque até mesmo antigamente o pessoal tinha 8, 10 filhos, né? Era praticamente normal. Hoje é no máximo 2, 3 aí, já é o suficiente você criar aí os filhos, né? Porque até mesmo. Olha que já não é complicado. A pessoa que tem 3 filhos já adolescentes, que cresce tudo junto, porque é complicado, não é fácil. Hoje em dia não é fácil. Já não era fácil. E hoje em dia a pessoa. Por isso que a responsabilidade do pai e da mãe é muito grande. E tem que ser, e tem que dar valor para a família, tem que dar valor para o grupo familiar, o diálogo dentro de casa. Isso é importante. É o mais importante de tudo. Assim como eu tive a felicidade, graças a Deus, vocês estão aí crescidos e me dando esse maior prazer. Tá? Maravilha. Eu quero ler aqui em Provérbios, pessoal, Provérbios 22, o versículo 6, dentro desse contexto que a gente está falando aqui na live, lá em Provérbios 22, 6 diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará. Ou melhor dizendo, ensine a criança o caminho que deve andar, ensine o seu filho, a sua filha, o caminho que deve andar, que lá na frente, né, falar numa língua de jovem, lá na frente ele não vai tropeçar, ele não vai, né, pegar caminhos errados. A gente vê que o mundo, estamos acabando de falar sobre isso, que o mundo ele influencia muito, né, ainda mais jovem, né, que a gente está num Face de jovem, estamos numa
num programa de jovem, é uma época que você quer conhecer tudo, quer abraçar tudo, né? Tudo que te dá, você quer fazer, mas a palavra de Deus diz: instrua a criança, instrua o filho o caminho que deve andar, né? E isso é muito bem colocado nesse assunto que a gente está falando aqui. E em Isaías também, pai, eu quero ler aqui para nós, em Isaías 48, o versículo 17, pessoal, olha só o que a palavra diz. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Então, Deus, ele nos direciona o caminho que a gente deve ir, e os nossos pais também têm essa autoridade que foi dada por Deus a ensinar o caminho que deve andar. Isso é muito importante. É a nossa família, né? Você tem que seguir os conselhos aí do seu pai, principalmente. Ele é o sacerdote da casa, ele quem direciona, né? E Deus direciona todos, né? Deus coloca aí a sua mão com amor, com graça e paz. Né, pai? Exatamente, Daniel, porque a família, o pai é responsável, aquele responsável, que tem pai que é irresponsável. Tem muitos exemplos, certo? Então, aquele que é responsável, que enxerga a palavra e está dentro e conhece, tem a responsabilidade de chegar e falar o que é o certo, o que é o errado, então eu acredito que seria dentro da palavra. Isso é importante, participar de uma igreja, participar de uma leitura, participar de uma palestra, né? Então, isso é o mais importante caminho, porque muitas vezes a criança, o adolescente, ele não tem conhecimento, ele não tem convicção de que aquilo lá vai fazer a tua vida do futuro melhor, e os pais que têm que ser responsáveis sabem disso. Por isso eu digo, muitas vezes critico muito os jovens, mas não é. Os pais devem, sabe, assim, ter convicção de que aquele diálogo, aquela conversa, aquele direcionamento, sabe, conversa, realmente, de responsabilidade de pai para filho, é o que nós estamos falando, pai responsável, isso aí que leva o caminho do bem. Não é verdade, Daniel? É isso que Sim. Você falou? Sim, exatamente. Tá aí, ó. Exatamente. Tá de parabéns aí. Uhum. Exatamente. Que assim, eu tô falando aqui como líder de jovens e também como filho, né? Eu tô dos dois lados, mas eu sei que o jovem, ele tem esse poder aí, esse momento dele de vamos dizer, a adolescência para jovem, tem esse momento, vamos colocar entre aspas, de rebeldia. Só que é muito importante os pais ficarem atentos em questão a isso, para também não julgar ou também não fazer algo que vai prejudicar esse jovem, esse adolescente. E falando como liderança aí de jovens, a pessoa acha que só ir à igreja, só participar de um conjunto jovem vai deixar ela imune, né? E lá fora no mundo a pessoa é totalmente ao contrário, ignorante, uma pessoa que xinga o pai, xinga a mãe, bate no pai, bate na mãe, e na igreja se mostra como santo. E isso é completamente ao contrário do que a gente está falando aqui, né? O amor você se dá em casa primeiro, né? Você tem que ter essa vida, um relacionamento, né, com o seu pai, com a sua mãe, você como filho, e também o pai e a mãe dá esse amor, carinho para os filhos, né? E aí, lá para frente, a igreja, né, é uma consequência, é um auxílio que você vai ter com os jovens, né? Com a igreja, que Deus é o centro. Então, eu estou falando isso porque estou falando como liderança de jovem. Tem muito jovem hoje que se acha o bom, mas lá fora
não é aquilo que ele está representando na igreja, né? É isso que eu queria deixar e colocar, pontuar aí também. Muito bem, bacana. É, já, É um estudo importante, é um estudo que muitos pais, amanhã vai ser homenageado exatamente pelo reconhecimento dos filhos. Amanhã é dia de ele ser abraçado, ser beijado, ser acariciado, sabe? Se agradecer, tal coisa. Por quê? Porque tudo isso que você está falando aí estão os jovens inteligentes, que amanhã vai estar abraçando os seus pais, agradecendo, porque nenhum pai quer ir mal para os filhos. Nenhum pai quer mal para os filhos. Ele só quer o bem para os filhos. Então, amanhã é o dia, galera, dos é pais. isso aí. Então, Amanhã é isso que você está falando, Daniel. Bacana, bonito, bonito. é o amor, nada mais, nada menos do que o amor, né? De um filho para com o pai, né? E o pai Principalmente, para com o filho, né? Também. principalmente, porque se o pai, Daniel, tem o amor pelo filho realmente, o que acontece? Ele tem responsabilidade. Tá? O, o Certo. amor e a responsabilidade de ser pai andam juntos, não é verdade? Anda É juntos. verdade. Então, aquele pai que tem responsabilidade com o filho, muitas vezes os filhos não gostam, acha ruim, mas acontece que o amor dele faz com que ele fala, chega e prega, fala assim, olha, faz isso, que você está no caminho errado. Meu. Então, muitos filhos não gostam, não é verdade? Mas a responsabilidade e o amor andam juntos. Exatamente. E pegando esse gancho aí, muito bem colocado mesmo. Se a gente comparar aqui Deus como o nosso Pai, que na verdade é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai, e nós somos filhos de Deus, né? Nós somos filhos de Deus, é a mesma situação, porque nós não queremos ouvir o nosso Pai. Porque ele está certo. Quem está errado somos nós. Nós somos errados, nós somos pecadores, né? Jesus foi lá, morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, e muitas das vezes, vou falar do nosso Pai agora, usando o termo de Deus, o nosso Pai, né, espiritual, Deus, né, o próprio Deus, fala para nós, ó, segue esse caminho aqui, não vai por aqui, né? Aqui você vai cair do cavalo, não vai aqui, vai aqui. E a gente acaba desobedecendo a Deus. E aí, para quem conhece mais a palavra, sabe que a desobediência é complicado. A desobediência a Deus, a gente sabe que ir para o caminho que não deve andar, né? Você está desobedecendo a Deus e também o seu pai de sangue, né? Usando esse termo, né? Você falou do amor, né? Porque o pai ele ama o filho, igual você disse, né, pai? O pai ele ama o seu filho. É um amor incondicional, né, Daniel? Assim como É o um pai. amor. São amor Você pode estar incondicional. passando por qualquer problema, você pode estar com dívida, você pode ser usuário de drogas, você pode ser o que for. O seu pai sempre vai te amar, né? O seu pai, a sua Sempre mãe vai sempre vai amar. te amar. E Deus, ele fala para nós que ele nos ama, assim como nós somos, né? Então, se você quer ter uma vida abundante, uma vida próspera, obedeça a Deus. E agora trazendo para nós aqui, né, fisicamente, né, terreno, aos nossos pais de sangue, obedeça, né, a ordem de seu pai, obedeça os conselhos, porque eles já passaram, né? Por isso eles têm essa autoridade sobre nós, né? Eu acho que é por aí, né, que a gente tem que comparar e observar a nossa vida. Ah, mas meu pai, ele não tem, não sabe, não tem desculpa, né? O seu pai sempre será pai, né? Assim como Deus, né, é o seu pai. A gente tem que ficar atentos a esses conselhos, né? Porque E envolve, né, Daniel? Envolve aquela experiência de vida, né? Que muitas vezes
Eu já presenciei fatos de que muitas vezes o filho não obedece muito ao pai, porque muitas vezes o pai não teve muito estudo, não teve muito conhecimento, tá, e coisa. Mas é um grande erro, porque o pai, o amor de pai, de mãe é incondicional. Então, ele tem uma experiência de vida, não é verdade? E essa experiência de vida tem que levar em consideração. E isso é o grande problema dos jovens hoje em dia, que muitas vezes não escuta os seus pais. Que existem milhares por aí, né? Não é? Então, esse tipo de coisa é tudo aquilo que você falou já. É tudo isso que você falou, que é o amor, né? Que é a responsabilidade dos pais para os filhos e a convivência familiar, né? Então, essas pessoas essas criaturas jovens que muitas vezes não escutam muito os pais, é porque talvez tenha algum problema, mas aí tem que ser analisado de caso a caso. Mas, em princípio, no caso geral, o pai tem experiência, tem conhecimento e ele nunca quer coisa ruim para os filhos, não é verdade? É um amor incondicional de ascendente para os filhos. E você falando aí, cada caso um caso, né? A gente tem aí pessoas que hoje tem uma família abençoada que conviveu aí a vida inteira com padrasto, né? A gente tem esses termos, né? Que fala, mas não deixa de ser um pai também, né? Acho que tem muita gente que está nos ouvindo aí que tem um padrasto e que hoje se tornou muito mais pai do que o próprio original, né? Do que o de sangue. Claro, isso eu acho que é até feio falar, né? Mas, olha, você sabe, Daniel, você já ouviu muitas pessoas dizendo assim, olha, aquele lá foi um pai para mim, aquele fulano de tal foi um pai para mim, sabe? Então, o pai é aquele que tem amor e fala as coisas verdade com responsabilidade para as pessoas. Tá? Volto a dizer, é aquele que fala, mostra o caminho do bem com responsabilidade e com amor para outras pessoas. Aquele é um pai, porque ele conhece o caminho da verdade, já teve uma experiência de vida. Não é verdade? Verdade. Então, existem muitas pessoas. Eu mesmo sou grato a muitas pessoas que foi um pai para mim. Eu sou grato. Se eu for falar aqui, eu tenho várias pessoas que foi um pai para mim, que eu agradeço. E chega dia dos pais, eu lembro deles. É verdade. Eu, quando lá em Campo Grande, quando eu vim para a capital, é um exemplo. Eu fiquei, um primo meu me chamou para me morar com ele. Ele foi um pai para mim, meu primeiro motor de arranque. Infelizmente ele já se foi, mas eu lembro dele. Meu primeiro motor de arranque da minha vida, eu tinha 18 anos, 17 anos, né? 17 anos. Então, foi um pai para mim. Então, esse tipo de pessoas a gente não esquece nunca. Nunca, nunca, nunca. É isso que você está falando, é verdade. É verdade. E a Bíblia diz que nós vamos ter vários filhos na fé, né? Nós vamos ser pais de multidões. E isso aí, entrando na parte ministerial, pai de multidões, né? Quer dizer que eu vou abraçar muitos filhos espirituais. Filhos, assim, que você terá amigos mais chegados que irmãos. Então, você vai ter pessoas que não é de sangue, que vai ser um paizão para você, né? A gente tem muita experiência que estão aí. Eu mesmo tenho pessoas que eu falo, nossa, você é como um pai para mim, mas pelo que você falou, pelo afeto, pelo amor, pela pessoa querer o bem para você,
Aí né? entra a gratidão, né, Daniel? A gratidão das pessoas. Exatamente. Então, nós somos Entra, gratos a isso. entra a pessoa que é temente a Deus, conhecedor da palavra, que, que sempre procura o caminho de estar presente no caminho do Senhor. É a gratidão. E aquele que a gente muitas vezes fala, já ouvi falar por aí, ingrato, que muitas vezes não tem esse caminho, infelizmente, né? É verdade. Da gratidão. E da gratidão. Então, eu acho que o resumo, né? O resumo hoje, amanhã é Dia dos Pais, é uma data muito especial. Eu acho que o tema seria gratidão, né? Exatamente isso. A É muito bonita gratidão. essa palavra, né, Daniel? É muito bonito demais. Exatamente. Ainda mais que hoje nós vivemos aqui com essa pandêmica, né? Que se explodiu ali. É, Então, muitas pessoas precisam estar aprendendo a ter gratidão no sofrimento. Isso é verdade. infelizmente, É verdade. porque não poderia ser assim. Mas, infelizmente, está mostrando muita coisa. Tem gente falando em gratidão aí que É jamais verdade. você ouviria da pessoa. Não é Isso é verdade? verdade. As Mas pessoas estão tendo mais. quem é É, temente, procura o caminho da verdade na palavra, como você está falando, está explicando a Bíblia. Tá... Então, sempre vai ter gratidão, sempre vai ter. Não vai precisar pandêmica, não vai precisar vir uma, algumas outras coisas extraordinárias, né? Mas exatamente. ele. Não é verdade? Não Eu dá para falo que perceber? vou falar aqui como a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem, né? Todas as coisas. Então, se veio por acaso uma situação na nossa vida, igual nós estamos passando, você falou que nós estamos sendo muito gratos porque nós estamos mais em casa, né? Estamos realmente tendo essa intimidade, né? De ver Claro. pessoas que estão passando por dificuldade, você é grato porque, cara, hoje eu tô de bem, tô feliz, tô comendo, tô comida no prato, tô com meu carrinho, você tem as suas coisinhas, e você começa a ver o cenário que a gente está vivendo hoje. Olha, esses dias deu a explosão no Líbano, né? Quantas pessoas Uhum. morreram, perderam, né? Ente querido. E aí você começa a ver esse cenário que a gente está vivendo e começa a ser grato. Realmente você começa a ser grato. Fala, cara, muito obrigado, Deus, porque eu tô bem, né? Graças a Deus. Ou então foi Exatamente. curado, né, pelo Covid. Talvez você já passou por isso. Assim, Deus, obrigado por me dar mais uma oportunidade. E também obrigado, né, por ter um pai, uma mãe, por ter um irmão que me ajudou, né? Então, assim, eu acho que o tema hoje, para o Dia dos Pais, amanhã, seria isso: Exatamente. gratidão. Não, gratidão. Gratidão. Beleza, pai. A última, para a gente encerrar aqui, que senão fica longo, né? Fica longo aí, extenso. Qual a dica para ser um bom pai? É a última pergunta aqui de hoje. Importante. É importante e a pergunta é inteligente, porque o que nós falamos aqui foi tudo se reverteu em gratidão, amor, responsabilidade e terminou em gratidão, não é? E você Exatamente. leu as partes os versículos que trouxe essa abertura desse nossa conversa aqui. E eu acho, Daniel, que sempre poderia haver mais conversa, mais debate nesse sentido, porque aqui não influenciou só assim o Dia dos Pais, sabe? Porque nós somos pai, nosso amor é incondicional, tá? Agora, o mais difícil é você trazer a,
o seu filho ou a filha tá dentro como você queria. Como você queria. Porque nós temos a família, que é dentro de casa, e tem o mundo lá fora, certo? Nós temos televisão, nós temos internet, nós temos hoje em dia, nós muitas vezes não sabemos. Quantas vezes, né, vocês eram adolescentes, começou o celular daqui, então vocês estão, vou só lembrar para vocês, que eu falava para vocês, cuidado, com quem que você está conversando, tá? A tua mãe também dizia isso, tá? Então, Verdade. esse tipo de coisa aí, muitos filhos, hoje em dia, eu não sei se pode falar isso, mas tem que explicar, tem que conversar, dialogar, fecha a porta e conversa com o seu filho, não é verdade? Porque o mundo lá fora, Daniel, está complicado. Então, por mais que você conhece leis, você conhece o Estatuto do Adolescente, você conhece o Estatuto do Idoso, você conhece o Código Civil Brasileiro, você conhece a Constituição, certo? Verdade. Então, essas leis, todos, são leis que vai proteger a pessoa individual, o civil, o adolescente, o idoso, tá? Mas, gente, aquilo que vem, o trabalho que vem sendo plantado, que eu comentei no começo, que vem regado para virar um fruto, virar uma pessoa do bem, não é fácil. Então, por isso que eu digo, sempre finalizo, tem amor, tem responsabilidade, e eles caminham juntos. Tá? Amor e responsabilidade caminham juntos. Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas... Ótima dica, é isso aí. Finalizo de novo com isso aí. Amor e responsabilidade com sua família, com a família em geral. Com a família em geral. Tá? Porque isso é importante. Muito importante. Show. Beleza. É o adubo. É o adubo. Maravilha. Nossa, muito bem respondido, né? Eu espero que vocês aí, galera, tenham aprendido alguma coisa aí com essa live de hoje. E essa live especial, né, de pai para filho, né? Para quem não conhecia, já estou encerrando a live aí, né? Para quem não conhecia, né, esse aí é o meu pai, né? Está em outra cidade, atualmente está agora em Cuiabá. Eu tô doido para trazer ele para cá, para São Paulo, né? Para vir morar para cá. Estou convencendo ele, logo ele vem, mas atualmente está ali em Cuiabá, né? Analisando. Esse homem abençoado, homem de Deus, né? Ele falou no começo da live que não falava muito, era tímido. Imagina se não fosse, né? Imagina se não fosse tímido. E o pai é uma benção. É uma benção. O pessoal sempre fala, mas o seu pai não canta, não toca. Eu falei, não, gente. Meu pai, ele é inteligentíssimo. Ele tem outros dons. Tem outros dons, mas para cantar e tocar um instrumento não serve para nada, né? Não vai. Mas é esse homem de Deus aí, né, que instruiu, nos criou, né? E a gente aí é grato por isso, né? Pai aí formado em contabilidade, trabalhou muitos anos, né? Nos criou nesse ramo de contabilidade e hoje está formando em direito. E eu tenho certeza que vai ser um advogado aí de primeira aí. E eu tenho certeza, profetizo já na vida do senhor, né? E vai ser um ótimo advogado. E que Deus abençoe a todos os pais da nossa live. Você que está nos assistindo aí, Deus abençoe você, pai, né? E que amanhã possa ser um dia abençoado aí na sua casa. Faz sim aquele almoço com toda a família, você pai, você padrasto, né? Você que tem aí alguém que representa o seu pai, porque
Às vezes um avô e uma avó também é pai. Então, você que está com o seu avô aí, que é um pai para você também, fique aí com Deus. E em forma de gratidão, eu encerro aqui essa live, né, pai? Deixando um salve para a galera. Muito obrigado aí pela presença do senhor aí, por né, estar conosco nessa live. Valeu, Daniel. Obrigado, tá? Eu agradeço pela homenagem, pelas palavras aí, tá bom? E, assim, transmitir todos os pais e os filhos, né? Abraça seus pais amanhã com amor. Se tiver que pedir perdão, peça. Show! Tá bom? É isso aí. Beijo. Muito bem colocado. Top demais, né? Ao vivo é assim mesmo. E tivemos esse bate-papo aí, foi uma bênção. Eu espero que você seja edificado através de Deus, né? Através de Deus na sua família. Fiquem com Deus, né? Nós vamos estar orando agora para encerrar esse momento de gratidão a Deus e que amanhã você possa abraçar o seu pai, dê presente a ele, né? E profetize também. Vamos orar neste momento, feche teus olhos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, por pessoas que o Senhor coloca na nossa vida. Pessoas, ó Deus, que também não são pai de sangue, mas são verdadeiramente pais na nossa vida, que nos abençoa, que nos cuida e quem nos quer bem. Então, Deus, nós somos gratos, ó Deus, a Ti, pelo nosso avô, pela nossa avó, pelo nosso sogro, pela nossa sogra, por toda a nossa família, ó Deus, em geral, né? Esse momento nós somos gratos a Ti, ó Deus. E que amanhã possa ser um dia especial, um dia que ficará marcado em nossas vidas. No poder do nome de Jesus. Obrigado por cada pessoa, abençoa cada jovem, abençoa cada pai que está nos assistindo nessa live. No poder do nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Deus e até mais. Compartilhe, deixe o seu like. Isso é só o começo. Deus abençoe vocês no poder do nome de Jesus. Valeu, galera, e até sábado que vem.